O Dr. John Campbell é um youtuber inglês, ele é enfermeiro, na verdade, por profissão, né? Mas é um enfermeiro com múltiplas especializações, ele dá aula de enfermagem, na verdade, e ele foi muito ativo durante a pandemia, porque ele justamente ficava explicando os papers técnicos e coisa e tal, ficou muito famoso lá na Inglaterra, né? E virou a referência de muita gente, e ele continua muito ativo agora, e curiosamente, o que ele está investigando nesse momento, vocês sabem, lá na Inglaterra está rolando uma grande discussão acerca das medidas durante a pandemia. Saíram aquelas informações indicando que o governo não sabia o que estava fazendo, estava chutando as medidas todas durante a pandemia, lockdown, não sei o que lá, foi tudo inventado de cabeça de político, não teve nada de ciência lá, ficou claro para o pessoal lá isso, né? E agora ele está encucado com um fator que é o excesso de mortalidade. Por que estão morrendo mais pessoas do que o normal agora? Para pensar, né? Por que é excesso de mortalidade? Todo ano morre gente, infelizmente, né? Faz parte da vida essa etapa. Então você tem um número de mortes, e esse número de mortes tende, inclusive, a aumentar de forma proporcional à população do país. Quanto mais gente tem no país, mais gente morre todo ano. Então você tem, digamos, um número esperado de mortes. Agora, é lógico que isso varia, né? Pode ter um pouco menos, um pouco mais e coisa e tal. Quando você tem muito mais do que um desvio padrão normal de mortes, você considera que você tem um excesso de mortes, ou seja, uma quantidade de mortes muito maior do que o esperado para aquela população. Evidentemente, durante a pandemia, a gente teve isso. A gente teve, de fato, um excesso de mortes. Morreu muito mais gente do que o normal durante a pandemia. A questão toda que ele está levantando aqui é, olha só, isso aqui é o ano de 2022. O ano de 2022 já não teve praticamente nada de pandemia. Como é que continua um excesso de mortes grande? Até em dezembro chegou a 18% de excesso de mortes lá na Inglaterra. Depois da pandemia, não tem mais pandemia agora. O que está matando essas pessoas, né? Então ele faz uma série de considerações aqui e justamente ele levanta que, felizmente, na visão dele, né, felizmente, certamente, felizmente de qualquer forma, né, o pessoal no parlamento britânico está discutindo essa questão, o pessoal está levantando lá, porque, como eu falei, né, vazaram os lockdown files, né, as mensagens do então ministro da Saúde lá na Inglaterra, falando sobre o planejamento do lockdown e coisa e tal, que deixava claro que eles não tinha nada de ciência ali, eles chutando medidas aleatórias e coisa e tal, no final das contas, não tinha nada de ciência na história. E aí tá todo mundo discutindo esse assunto. Não, peraí, e a questão do excesso de mortes? Por que a gente está com excesso de mortes? E um ponto que um parlamentar levanta aqui, que eu achei bastante interessante, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, esse parlamentar aqui, ele fala o seguinte: na verdade, a gente devia estar tendo uma diminuição de mortes, porque, para pensar, a Covid, ela tipicamente atinge as pessoas mais velhas, certo? Então aquele excesso de mortes que teve durante a Covid acabou levando muita gente, levando de forma prematura, de forma infeliz, né? Ninguém está dizendo que seria normal isso, mas né, levou as pessoas mais velhas. Então o que você espera? As pessoas mais velhas, elas já são naturalmente tendentes a morrer, né? Já é o pessoal que já está ali na fila de espera. Então, depois que você tem que essas pessoas mais velhas morreram todas com a Covid, era de se esperar que, na verdade, como a média populacional até caiu durante a pandemia, era de se esperar que depois da pandemia você tivesse menos mortes, porque eram aquelas pessoas que iriam morrer mais adiante e acabaram morrendo na pandemia, né? Então, deveria haver uma diminuição de mortes, você devia ter insuficiência de mortes, devia ter uma míngua de mortes, né? Devia ter uma diminuição de mortes no final das contas. Enfim, o ponto é não, ao contrário, a gente está com excesso de mortes até agora, né? Bom, ele levanta algumas hipóteses aqui que podem ser, né? O próprio John Campbell fala aqui em algumas hipóteses que podem ser, e, por exemplo, ele lembra que durante a pandemia, isso foi um fator que eu levantei também, muita gente deixou de fazer tratamento cardíaco, deixou de cuidar da diabetes, deixou de cuidar do câncer, ou teve sintomas e não quis ir no médico porque estava todo mundo em lockdown. Então, essas doenças que não foram tratadas no início, né, esse tipo de doença, doença cardíaca, diabetes, câncer e também depressão, esse tipo de doença, é aquela doença que se você pega no início da doença, você se cura e resolve o problema. Mas se você pega num estágio mais avançado, é muito mais complicado. E como muitas pessoas acabaram, por conta do lockdown, adiando o tratamento das coisas, a gente está nessa situação. Pode ser que isso tenha levado a esse excesso de mortes, né? Você tem agora mais mortes
dessas pessoas em virtude desses efeitos, né? E ele fala que isso é um efeito mundial aqui. Aqui é um gráfico do mundo todo, os vários países aqui marcados em cores diferentes. Mostra aqui que em 2020 você teve um excesso de mortes muito grande, realmente você teve em função da pandemia e coisa e tal, mas depois continuou esse excesso de mortes. Até hoje está um excesso de mortes muito grande. Será que essas doenças adicionais, que não deixa de ter sido causado pelas besteiras que os políticos fizeram também, né? Mas será que é isso que está causando o excesso de mortes? Ele chega a falar até no Brasil aqui em determinado momento. Aqui, ó, ele fala de vários países, fala que no Brasil, neste momento, está com 10% de excesso de mortes. Ou seja, em vários países você tem isso, né? Mesmo que seja por conta dessas doenças, né, doença cardíaca e coisa e tal, como eu expliquei, ainda é culpa dos políticos, porque foi a ideia idiota deles do lockdown que causou esse problema todo desde o início, né? Se não tivessem feito esse escarcéu de mandar todo mundo ficar em casa, botar esse medo absurdo na cabeça das pessoas, as pessoas continuariam indo ao médico. Como a gente já viu pela Suécia, não teria impacto nenhum na transmissão de Covid, e as pessoas continuariam indo ao médico e resolvendo os problemas e não teria excesso de mortalidade. Ele não diz que isso é referente à vacina, tá? Ele deixa claro que não sabe, ele precisava de informações, é preciso ter informações para saber, afinal, de onde é que está vindo esse excesso de mortes, né? Mas realmente é uma questão a se perguntar, será que são essas outras doenças mesmo? Ou será que tem alguma coisa na vacina que acabou prejudicando as pessoas, né? Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.